Tema Livre Podcast. Senhoras e senhores, começando o nosso Tema Livre Podcast de hoje. Primeiro, e como sempre, agradecendo a sua audiência e participação aqui com a gente. Deixe seu like, compartilhe, vem com a gente nesse projeto, que é sempre uma alegria ter você aqui conosco. Para, inclusive, a gente poder continuar o nosso projeto, trazendo pessoas interessantíssimas da nossa cidade, de toda a região, dos 4 cantos. Mas hoje, com muita alegria, recebendo a nossa querida Adriana Meira. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu disse a ela que eu iria qualificá-la como artista. E, de fato, não só eu, mas as pessoas que te conhecem seu trabalho, assim a consideram, porque, de fato, você é. Mas eu queria que, para o público, você se apresentasse. Quem é a Adriana? A Adriana é uma nascida e criada em Brumado, uma contadora de histórias através dos tecidos, das roupas, né, das telas também que eu faço. E, através disso, né, eu expresso uma forma de... não vou chamar de moda, mas uma liberdade de ser, de criar, né? E as pessoas chegam até mim, contam a história de vida e eu tento traduzir através do tecido, do vestido, da roupa. Quando fala assim, design de roupa, design de moda, também está dentro do enquadramento da atividade, da função, não é isso? Sim. Mas é porque você tem um quê diferencial. Você tem algo a mais aí nessa construção profissional e que justamente traduz no resultado que você tem como profissional. Vou chegar nessas outras partes, vou começar pelo começo para ser bem redundante, né? E tem uma história aí que eu quero entender, quero conhecer. Primeira delas, natural de Brumado. Muitas pessoas fazem, como assim? Né? De Brumado? Apesar de muitos da mídia também já terem publicizado nesse sentido, né? A artista baiana, natural de Brumado, filha de Tia Lia e Zé Meira da oficina lá no São Félix. Nosso querido bairro São Félix. Sim, aqui de minha Brumado. mãe é professora de geografia no Rotary, é uma pessoa muito querida na comunidade também, com trabalho social. Então, acho que eu tenho muita responsabilidade aí. Com certeza. Foi para... a família Meira é uma família tradicional. Longa, né? Certamente. Foi para Salvador estudar moda. Sim. Não é isso? E essa paixão surgiu antes, certamente, para já definir, dizer assim, vou para a capital para estudar moda. Sim. Como é que surge, antes de ir para Salvador, antes de ingressar nesse meio acadêmico, esses primeiros contatos, essa primeira visualização, visibilidade, de dizer assim, poxa, isso é uma coisa que eu quero fazer? Eu acho que não foi muito consciente, assim, sabe? Minha madrinha, esses dias, me mostrou um caderno que eu desenhava a historinha que eu queria viver. Né? Eu achava o Brumado muito pequeno, então eu ficava sonhando com planetas ou países que não existiam. E nisso eu criava um personagem, eu queria vestir essa pessoa. E quando eu comecei a encontrar revista de moda, né, consegui comprar na banca, aparecia estilista tal, aí vinha as setinhas, né? Sim. Fulano de tal, fulano de tal. Aí o que eu fiz? Eu peguei e comecei, eu vou criar uma modelo e eu vou fazer ela desfilar, dizendo que é fulano, ciclano, só que o vestido dela, eu que vou desenhar. Mas eu não me interessava muito Quantos pela anos costura. Eu devia ter O caderno da minha tia, eu tinha 4 anos. 4 anos de idade. Mas não era consciente, sabe? Assim, eu gostava do desenho, mas não dizia assim, eu vou ser isso. Não é consciente, mas já começa a traduzir, porque você fala em uma questão de criar uma história. Qual seria o mais comum? Escrever, né? Sim. A fala entre um e outro, representar, talvez fosse mais comum, mas criar a vestimenta, a roupa, já desenhar, é um inconsciente, mas também algo bem próprio, né? Era uma forma de sair da realidade e entrar naquilo que eu sonhava, né? E mesmo que eu não tivesse muito interesse, mesmo tendo família... Minha avó era costureira, né? Minha avó materna e minha avó paterna bordava muito bem. Todas elas na área do têxtil, assim. Mas sempre na coisa caseira, né? Assim, vou fazer. Mas já era um sinal de observação também, né? E sempre que eu tentava aprender, por exemplo, eu não costuro, né? Eu sei tudo que é manual, eu sei cortar, eu sei montar, mas eu tenho dificuldade motora na máquina. Mas nada que eu não entenda, assim, eu entendo do funcionamento dela, enfim. E aí minhas tias falam, não é assim. Eu sempre queria fazer alguma coisa. Nossa, mas você faz isso para roupa de cama, por que eu não posso fazer?
pra roupa, de vestir, né? Porque é tão bonito. Sim. Então, sempre fui, né, desacreditada, vamos dizer assim. Desde aquele período, você já fazia essa sugestão Sim, do tipo do trabalho. Mas eu fazia roupa de boneca. Você já queria fazer essa inclusão. Já. E as pessoas não... Eles não me levavam a sério. Eu vejo uma frase, um dizer, diz assim, né? Quando algo é revelado para você, vai lá e faz um esforço para fazer. Porque se você for tentar explicar para o outro que ainda não visualizou aquilo, é muito mais difícil. Porque às vezes não é por maldade, não é por não querer o seu sucesso, não querer seu espaço, é porque a outra pessoa não conseguiu visualizar, não foi revelado para você aquilo ali. E aí, quando você tem esse talento e você expõe, coloca adiante, realmente faz uma diferença bacana. Sim. E não é fácil, né, começar. Não, não é fácil, não. Ainda mais quando você não é convencional, né? Uhum. É um trabalho de colagem, né? Não é uma roupa comum, né? É uma coisa que você vai precisa dias para montar aquilo. Então, eu ouvi muito, né? Nossa, você é louca, o que você vai fazer com isso? Isso não dá dinheiro, Adriana, não vai, né? Assim, você vai sair daqui para quê? Então, assim, me sobressaí na faculdade, na época que eu fiz. Eu era considerada uma das melhores alunas. Só que quando eu entrei no mercado, me chamaram de incompetente. Como é assim? Uma sonhadora, né? Maluca, não sei o quê. Porque o mercado, a indústria, ela te põe numa caixa, né? Então, tem a ficha técnica, você tem que acompanhar. Claro que isso eu aprendi depois, né? Mas quando eu entrei, foi bem difícil, né? Porque essa magia, essa coisa do artista, né? Ficou muito dentro e eu não conseguia transformar aquilo de uma forma rentável sem estar adaptada à indústria. Sim. Então, eu precisei passar por alguns lugares, eu trabalhei em alguns lugares que eu aprendi a parte técnica e depois eu inseri no meu produto. Interessante que você fala aí que o mercado traz imposições não só da sua área, todas as áreas do mercado ele traz meio que ali um formato e quem tenta fazer diferente, geralmente o próprio mercado vai tesourando, poldando, né, essa criatividade. E de onde, como é que as pessoas vão criar algo diferente se não buscarem esse enfrentamento de sair dessa caixinha pronta para fazer alguma coisa? Quantas pessoas nesse momento estão em uma determinada área, estão aqui assistindo, ouvindo o que a gente está falando e pensando, poxa, eu penso isso, eu tenho isso dentro de mim, mas eu preciso ficar fazendo aquele convencional, eu preciso repetir esses atos, porque é assim que o mercado impõe, é assim que as coisas têm que ser. Eu quando jovem, eu me deparei muito com esse dilema e conduzi durante muito tempo ainda a regrinha. Quando me vi independente, eu comecei a fazer mais o que eu queria fazer. E eu acho que cada pessoa que tem a sua arte própria, ela tem esse sentimento, né? Sim, eu acho que conta muita coragem, né? E contar com as pessoas certas também, que às vezes nem é ninguém da família, sabe? Porque a mãe, o pai, né? Quem ama a gente vai querer proteger a gente, né? Não, você não vai se meter com convencional isso. É mais confortável, né? Né? Pra quê, né? Faz medicina, faz direito, né? Não é uma coisa certa. Imagine quem faz direito e tem aquele lado artístico e diz assim, eu quero expressar isso, eu quero fazer isso, ainda é mais difícil. Sim, sim. Porque há uma imposição do próprio meio profissional de ser diferente, de fazer diferente. Ali era maestro, como eu comentei, né? Conheci com 15 anos de idade, quando eu tinha uma banda. Sim. Eu cantava numa banda, eu montei uma banda, a gente tocava numa banda. Então, você falou, a gente fazia tanta... É muita coisa, realmente, que durante os 38 anos, semana que vem ainda, viu? Eu tô com 37 ainda. 38 semana que vem, que eu já fiz um monte de coisa com... Tipo assim, eu quero fazer isso. Leonino. Ah, só podia ser, gente. Aí, foi para Salvador estudar moda. Você estudou onde lá? Eu fiz Unifax. Foi. Chegou em Salvador. Primeira dificuldade de dizer assim, caramba, eu achei que eu fosse conseguir colocar minhas ideias aqui. Não, eu vou ser colocada nesse liquidificador de 10 semestres ou 8? 4 anos, 5 anos? Não, ele é um curso mais curto. Fui colocada no liquidificador para ficar aqui esse período e sair já pronta. Qual foi o primeiro sentimento que você teve quando você ingressou na faculdade? Que você estava de fato no caminho certo? Ou você já percebia que você ia ter que romper algumas barreiras? Eu acho que eu não me sentia em casa ainda.
porque por conta da valorização financeira, né? Assim, todo mundo queria tudo de graça, né? Estagiário, tal. Até um certo ponto eu fiz, né? Mas aí quando, né, caiu a ficha, não, preciso, né, monetizar isso. Eu acho que essa valorização, a parte financeira, foi que me deu tino, né, do que eu estava fazendo. Mas eu acho que Salvador não foi assim... Claro, eu sou apaixonada por Salvador e me deu reggae e compasso, né? Eu tenho muito orgulho de ser baiana. Mas eu não achei que eu fui tão abraçada quanto eu fui em São Paulo, por exemplo. Porque dizem assim, né, que o baiano ele sobressai quando ele sai do estado, né? Então eu acho que eu precisei sair para entender aquilo, né, aquilo que eu estava fazendo. Não é dizendo, mais um artesanato, nada, isso não vai para lugar nenhum, né? De dizer que o que eu fazia não era relevante. Então eu ouvi muito isso lá. Você falou um percurso interessante. A pessoa sai, independente de para onde né? Ela sai, faz um trabalho, se torna vista, se torna maior do que era anteriormente, se torna conhecida. E aí quando volta, aí o pessoal valoriza, né? Eu acho que a gente ainda tem muito... de espírito colonizado, sabe? Isso faz parte do nosso processo evolutivo. É verdade. Né? Mas, né? E assim como quando me encontro, eu falo, nossa, mas eu achei que você era diferente. Diferente como, né? Eu acho que eu levei muita pedrada. E isso deixou o meu couro mais... Diferente como? Boa pergunta. As pessoas tipo assim, acha que porque a gente conseguiu, né, ser bem sucedida num determinado trabalho, que a gente vai chegar se achando, né, que a gente vai ser inacessível, né? Nossa, mas você é normal, eu já ouvi tanto isso. Que bom. Eu acho que a moda ela mexe um pouco. Mas eu devo confidenciar, né? Eu estou aqui conversando contigo agora há poucos minutos no vídeo, mas antes do vídeo muito mais. Você não é normal. Vou ter que contradizer. Vixe. Você é melhor do que normal. Porque as pessoas que são normais é aquela pessoa que fica meio que, sabe, cumprindo um protocolo. Com pouco tempo de conversa, a gente já ficou bem à vontade, um bate-papo bem legal. Que bom. Satisfação de verdade estar lhe recebendo bom, aqui. Tudo que massa, foi comentado de bom sobre você, eu podia testar em poucos minutos. E o que foi de ruim? Agora o de ruim... E o que foi de ruim, no próximo episódio, a gente... Calma, depois dos comerciais. Não teve ruim, né? A gente tem muito dessa questão das pessoas criarem a imagem por intermédio da opinião do outro. E a internet também faz muito isso também, né? E assim, o lugar que a gente frequenta, as pessoas que a gente está próximo, associa a imagem, aquela ideia de glamour, tal. É normal que as pessoas façam para você que vive esse meio, que tem contato com esses artistas, com essas pessoas, mas você, independentemente desse contato, é um artista que tem um trabalho e um potencial. E é essa pessoa que alguns ainda não conhecem, e aí tentam talvez fazer a avaliação por intermédio desses outros contatos. É normal também, né, do ser humano. Eu acho que o Instagram, né, as redes sociais, elas pintam uma história meio, né, que a gente fotografa melhores momentos. Ali eu estou vendendo um produto também. Né? E no dia a dia, né, a gente tem, né, conta para pagar, né, problema em casa, problema de trabalho, né, burocracias mil. Então, acho que isso aproxima a gente da vida real. Você não trabalha com fotografia, não, né? Eu tenho, assim, como eu tenho um olhar meio afiado, então muitas das minhas fotos sou eu que faço. Vai lá no Instagram dela, as fotos é top, por isso que eu tô perguntando. Mas tem muita foto de amigos fotógrafos bem bons também. Eu vi ali, só tem as fotos bacanas, viu? Você podia saber tirar foto desse jeito, melhorar a minha imagem na rede social, mas, porra, umas fotos ruins, né? Não basta ser maestro, né, maestro? O cara é maestro, já tem muitos ruins, né? Agora, a esposa dele que é profissional de fotografia, Amanda. Aí, ó. Falar em esposa do maestro, eu mando um abraço aqui pro meu amigo Marcelo Caires. Um beijo, meu amor. Vai estar assistindo a gente, com certeza. Né? Um abraço para você. Obrigado aí pela audiência da nossa programação. Segue lá já a nossa página do Instagram. Você também já está seguindo. Já estou seguindo. Antes de começar, eu ia brigar. Eu falei, ué, como é que eu tô seguindo a programação? Mas a gente faz essa brincadeira, essa resenha, porque de fato
as pessoas elas criam o estereótipo, a ideia. Como, por exemplo, e não que eu esteja falando aqui de valor, de preço, né? Sim. Não estou falando de preço, até porque preço e valor são coisas distintas. Então, não estou falando de preço. Mas, às vezes, a pessoa ela cria uma imagem, como você falou, da questão inacessível, do contato, da conversa, e outras com o trabalho. Não, mas isso deve ser também... Muito caro. É um absurdo de caro e tal. Procura se informar para entender primeiro o valor, para depois considerar o preço, né? Eu faço uma brincadeira que é assim, alguém escreve lá no meu Instagram qual o valor, eu tenho vontade de escrever assim, o valor é imensurável, mas o preço é tal. É verdade. Porque muitas vezes a pessoa não entende o quanto de tempo, né, assim, não só pela minha história, né, assim, são quase 20 anos de carreira, Sim. eu desenvolvi uma técnica, né, assim, que dificilmente você vai ver em outro lugar. Claro que existe pano de prato com aplicação, existe várias outras, mas da forma como eu faço, né, assim, imagina, eu vou desenhar, né, eu tenho que conversar com você para saber o que você quer, aí eu vou e desenho, aí eu faço um protótipo bom, eu pensei nisso, que é uma coisa bem, né, quase que espiritual, né, assim, é uma manifestação, né, espiritual. E aí depois eu posto para você, olha, eu desenhei isso porque você me disse que gosta disso, daquilo outro, então isso aqui simboliza isso, aquilo outro, né? Aí você vai, é aprovado o desenho. Aí você vai dizer, Adriana, eu quero um menor, porque é isso que eu posso pagar. Ou então eu quero uma coisa deslumbrante, porque eu quero chegar no lugar e só vai dar eu. Geralmente, mesmo com a roupa pequena, vou só dar você, quando, né? Não vou me gabar não, mas é uma roupa de impacto. Então, e daí, a partir disso, a gente faz a roupa, né? E assim, é caro porque ela demora 10 a 15 dias para ficar pronto, né? E envolve uma mão de obra que também é cara, ou seja, são 3 pessoas para fazer um vestido, uma camiseta, sei lá o quê, né? E assim, é o meu tempo, né? Assim, é a história... É um material, né? Assim, não é porque porque eu sou famosa, eu vou botar o preço lá em cima. Não, é uma peça de arte, né? Não é uma coisa que você vai comprar igual blusinha. Eu vou comprar as 300 brusinhas de R$10. Brusinha, não é. Brusinha. É brusinha. Mas né? Então, não é uma... Você vai fazer comprar uma peça dessa, sei lá, uma vez por ano, né? Ou vai se preparar. Tem gente que fala, Adriana, me preparei porque eu queria ter uma peça sua para o meu casamento, né? Eu até te falei em off aqui do casamento, achei muito bacana. Eu pesquisando lá no Instagram, né? Não consegui ver o nome da moça, da sua cliente, mas achei bem bonito. Tem uma foto de você com ela e depois tem ela entrando com o noivo assim, né? Achei massa, um vestidão branco e me chamou bastante atenção. Falei, até para quem vai casar, e é um momento único, diferente e realmente tem ali um significado, né? A diferença, ela, dentre muitas outras coisas, é que se ela for feita por essa mão aí, ela tem um preço econômico. Se ela for feita por essa, ela tem outro. Porque ela tem uma história, um conhecimento, uma técnica, um nome, uma marca, tudo envolvido. As pessoas conseguem visualizar com muita facilidade porque um jogador de futebol A recebe 500 mil por mês e o jogador de futebol B recebe 30 mil por mês. Mas não consegue, às vezes, quando entra numa parte artística, numa parte, como você disse, de inspiração da construção. Enfim, aí ficam querendo fazer comparações. Não é um tipo de trabalho para todo mundo tão acessível, mas é um trabalho especial para quem quer, para quem pode se programar para ter realmente uma peça diferenciada. Inclusive no site tem algumas peças em promoção, eu nunca faço promoção, viu, gente? Aproveite, poucas coisas. Masculino e feminino. Masculino também. Sim, masculino também. Na minha pesquisa, que eu não vou mentir que eu não pesquisei. Você estudou, né? Lógico. Agora eu vou te falar uma coisa. É raro, né, mestre? É raro os convidados, é raro, viu? Tem hora que eu pego pelo tema do convidado e vou mais o seu. Eu falei, porque é um tema que foge um pouco a minha rotina. E aí eu fui olhar. Aí eu vi uma foto de Xande da Harmonia em parceria. Eu falei, falou pagode. Falou comigo. Falou comigo. Achei massa ali a roupa que ele também estava usando. Muitos artistas vestidos aí pela artista brumadense Adriana. Bastante, né?
Mas nem todos eu tenho acesso, né? Porque eu sou meio que intermediada através do stylist, né? Que é a pessoa que veste o artista. Então, acho que eu poderia escrever um livro já contando essas Mas histórias. o artista depois não manda aquele Manda, direct dizendo, agradece. cara, achei massa. obrigado." Agradece e tal, né? Xande, eu acho que eu já vesti algumas 3 vezes, parece. Por aí. Xande, ele usa umas roupas massas, principalmente período de carnaval, Sim. esses eventos assim, ele usa umas roupas. O stylist dele é maravilhoso. Meu amigo de longa data também. Tem uma galera ali que muito é bom. show de bola. Falamos aqui de Preta Gil, que você foi para o Rio de Janeiro fazer uma consultoria com ela. E o assunto surgiu porque o pessoal comenta. Não sei se também é uma estratégia sua, viu? Que você me falou que é o cuscuz, você vai para São Paulo. Conte esse negócio direito aí. Então, vem cá pra gente conversar, pra gente entender esse negócio aqui. Aí já começa a fazer aquela captura do pessoal. Né? Tem a magia do cuscuz. A magia do cuscuz. Eu vi alguma vez, não sei se foi na matéria da Vogue, alguma matéria lá tava falando do cuscuz. Foi, nossa, você leu mesmo, hein? Eu tenho uma leitura rápida. Então, o que eu acho? Eu acho que eu costumo falar que, assim, que eu sou uma vendedora de sonhos também, né? Porque a pessoa vai comprar, mas ela vai entrar e sair, como assim, né? Aí minha mãe chegou, Dri, faz um cuscuz para suas freguesas. Ela falou assim. Tem uma receita que minha mãe faz. Sua mãe? Minha mãe chama Lia. Lia? Sabedoria. Né? Sabedoria. Aí ela tem uma receita de cuscuz que ela usa granola dentro da massa de cuscuz, né? Então a gente joga uma manteiguinha e mata pau. Então todo mundo come e fica assim, meu Deus, o que é isso dentro, né? É granola? Granola mesmo. Vou experimentar. E aí, então eu sempre recebia assim, fazia um cafezinho, né? Meu estúdio paulista, você tem a sensação que você entrou, né? Você chegou embrumado, né? As paredes, né? Assim, eu tenho várias telas, etc. E aí, né, nessa conversa vai, conversa vem, até para deixar a pessoa mais à vontade. Aí eu lembro que eu teve uma mulher que falou assim, Adriana, você não precisa fazer isso não, aqui é São Paulo, a pessoa entrou, você já bota logo para vazar. Eu falei, não, mas eu quero. Eu quero que a pessoa saiba quem eu sou, né, para ela saber o que ela tá vestindo. Então isso acabou que virou, vou na sua casa, vou comer cuscuz. Né? Mas agora a gente tá mudando um pouco, né? Porque eu tô mais embrumado do que lá. Mas vou falar pra dona Lia que aqui, apesar de conhecer a técnica dela agora, nós fizemos a mesma estratégia. Foi, né? Foi. É verdade. A gente conversou, a Adriana deu um esmorecido, assim, esperando o maestro ajeitar ali a técnica. Aí ela fez aquela carinha de cansada, e realmente, final do expediente. Falou, Adriana, chegou um negócio pra gente ali, uma pizza da artesã. Não, peraí, você falou assim, vou pedir uma pizza e meu olho já brilhou, assim, Nossa, o patrocinador Artesão Pizzaria, um abraço aí pra meu amigo Arrasou, Chiquinho. viu, Artesão? Boa, né? Brocou. Aí eu falei, você quer agora ou depois? Agora. Vem agora pra gente conversar. Eu usei a mesma estratégia que a senhora, viu? Super sedução, né? Então o estômago tá agora ótimo. A conversa flui melhor. Eu fiz aqui uma ponderação sobre o ano de 2018. Tô certo que 2018 foi a virada de chave profissional, foi aquele ano que começaram as coisas a acontecer, mais uma determinada coleção que você apresentou lá em Salvador. Eu ainda anotei aqui, foi São Paulo? Foi do desfile de Isaac Silva? Isaac Silva. Né? Foi em São Paulo, que foi na Casa de Criadores. Isso. É isso? Uma coleção da criação de Iabás. Exatamente. Sabe o que é Iabás, maestro? Aí agora deu ruim. E você em casa? Explica aí o pessoal o que é. São as 4 orixás femininas, a grande força do universo, do movimento à natureza. Yansan, Iemanjá, Nanã e Oxum. Então, quando o Isaac me chamou, que é minha grande amiga, ela falou assim, Adriana, você faz sempre peças menores, né? Como eu te falei, eu estava bem comercial antes. Sim. Eu fazia algumas coisas menores e tal, para que tivesse giro e vendesse, né? Assim, eu abri a empresa no final de 2014. E aí eu tinha que fazer camisetinha, né? Eu pegava a mala, ia para casamento, batizado, funeral, com essa malinha, não tava... alguém falou no aniversário de fulano, tem uma coisa aqui no porta-mala para mostrar para vocês, né? E tirava, vendia, enfim. Aí eu comecei a fazer sob encomenda, né? Mesmo assim, ainda eram um pouco menores e mais baratas.
Aí, quando o Isaac chegou, Adriano, eu quero um vestido grande, eu quero que você esteja livre para desenhar. Aí eu fui e desenhei. Aí, quando isso entrou na passarela, teve um impacto tão grande que aquilo ali me tocou muito, né? E além de ter, né, tido uma mídia bem considerável, né? A partir de então, eu comecei a fazer peças maiores e mais caras também. E fica, Então, assim, dentro da sua fala, que consegue se captar muito facilmente que tudo ou muito do que você faz tem aí uma questão emotiva envolvida. Você já havia falado sobre isso, de colocar coração, né? De colocar essa vontade, essa paixão. E isso dá um resultado diferenciado. sim. Isso dá um Você resultado. vai sentir no dia que você vestiu uma peça minha, que você vai dizer assim, meu Deus, só deu eu no lugar que eu fui. Estou esperando a gente receber um prêmio de alguma coisa aqui, porque esses grandes eventos, né? O pessoal não fez prêmio para melhor podcast do ano ainda, não. Não, É porque só chegar. tem esse, aí não tem Vai chegar. Vai ter, quando é que tem aquele prêmio de melhores do ano aqui? Mas novembro, é? Setembro? Acho que é mais pro final do ano. Poxa, o melhor maestro de podcast do ano. Pô, tem uma sugestão ali para chegar num evento desse. Aí eu chego nessa pegada aí. Pois viu? é. 10 dias para confeccionar. Mas você pede com antecedência, porque tem fila de espera e tal. Eita, aí agora me apertou. Me avisa logo que eu vou ganhar o prêmio aí, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas eles avisam com mais de um mês de antecedência. Não dá tempo, deixar. não dá? E realmente a gente fala assim, mas faz diferença. Quando a coisa ela é preparada com esse carinho, com essa intenção, não é a mesma coisa daquela quantidade que você faz para jogar ali numa loja de departamento e está sendo vendida. Há diferença. Só de você já ter uma costureira da família, isso é um luxo, né? Eu acho que é uma profissão muito desvalorizada que a gente precisa dizer, nossa, olha só, minha costureira fez um vestido para mim. Né? Chamar minha costureira já é um up, né? E a gente está muito ligado ao que vem do shopping, né? O que compra na grife, né? Então, acho que é uma forma de revisar os nossos valores. Tinha aquela cultura e era chique, hoje voltou a ser, pelo menos eu acho, se eu estiver errado, por favor, me corrija. O cara falou assim, não, vou fazer ajustar meu terno, fazer meu terno, alfaiate. Meu alfaiate. E não tem Brumado mais, né? Todos eles morreram. Aqui eu tenho um colega advogado, postou recente, o doutor João Rafael, e me chamou a atenção que ele postou, acho que ele estava em Castel, Guanambi. E ele estava lá com alfaiate. Porra, é outra pegada. Nossa, é um sonho. É outro nível, um negócio organizado, um alfaiate. Isso que é chique, né? Ser chique não é ser glamuroso e tal. Assim, quando você tem que você se conhece, que você olha pro seu guarda-roupa e diz assim, eu uso tudo isso aqui, desde não sei quanto, né? Sei lá, eu tenho um vestido há 10 anos e eu ainda uso. A roupa foi feita para usar, né? Para descarte, né? Assim, o lixo no mundo já está muito grande, né? Então, se a roupa não significa nada para você, por que você comprou? Não, e aí tem uma questão comercial também, que tem algumas que são quase que descartáveis também, né? Sim, você usa uma vez, a costura já passa para frente, né? Um negócio assim. Botou para lavar, pendurou, vira um vestido. É isso como você falou, né? O que são nossos valores, né? Nossos valores tanto morais e éticos e até estéticos, né? Se a pessoa tá à vontade usando, né, brusinha, como eu digo no caso, e shortinho, tá tudo certo também, né? Os stories do Instagram aí por aí. Ué. O que você tem como referência, como influência? Evidentemente você estudou, você buscou uma especialização, mas além dessa parte conceitual acadêmica, o que é que traz para você assim as referências? Você falou de uma coleção, por exemplo, que você fez voltada aí à questão dos orixás, da natureza, da força da natureza. Mas o que é que você tem como essência do que você gosta de transmitir? Meus valores da caatinga, né, do sertão, a força feminina, né, sempre vai ter alguma deusa com um coração, ou o peito, a vulva, sabe? Assim, alguma coisa que seja muito da criação. Nós somos deusas da criação, né? Sim. E a gente precisa ser louvada, né? Não como um termo hipócrita, não. É de verdade mesmo. Dizer assim, nossa, como eu sou, né? Nós somos criativas no geral, né? Assim, a gente cria um ser dentro da gente. Sim. Só isso já é um privilégio muito grande.
E a parte espiritual, né, que está bem ligada, né? Eu adoro falar de santo, de orixá. Né? Eu acho que faz parte da minha infância, né? Que a gente ia no Caruru de Cosme Damião, mas a gente ia para missa. O erro do Caruru de Cosme Damião é acontecer só uma vez no ano. Pelo menos um período, né? Até umas 3 vezes no ano, no mínimo. Sim, cantar, né? Eu acho que a gente pode fazer oração cantando e dançando, né? Eu acho isso um afago, assim, muito grande no coração, né? E isso é uma cultura é uma cultura tão rica que Sim. Quem vivencia, quem se permite conhecer e vivenciar, não necessariamente aqui, não estou fazendo apologia no sentido da pessoa ter que frequentar ou ser de determinada religião, independente de qual seja. Ser livre, né? Para você ser o que você quiser. Se permitir, sabe? É tão gostoso. E você falou uma coisa bem interessante. Você fazer a sua oração cantando e dançando. Né? Eu a acho festa dos beijos, é maravilhoso. A festa dos herês, do Carme Damião, Crispiniano. Sim, é muito bom. Eu acho que é uma forma de libertar, né? Assim, é uma forma terapêutica até de se libertar. Eu lembro que eu conheci uma árabe que ela falou assim pra mim: mas eu rezo tantas vezes no dia, assim eu saldo Alá e bato a cabeça, não sei o que. Aí eu olhei, e vocês rezam como? Eu falei, dançando e cantando. Ela deu uma risada, assim, demorou uns 30 minutos pra ela se equilibrar, sabe? Mas é uma forma, né? Eu acho que a gente foi muito acostumado ao sofrimento, né? Que a gente tem que rezar sofrendo, né? Rezar, orar. Associar a penitência, né? Como se a gente não fosse, né? O próprio Jesus falou, vós sois luzes, né? Por que não dançar e cantar, né? É fato. Existe uma interpretação, por alguns, inclusive, é um assunto sensível e eu não tenho pretensão aqui de fazer crítica, mas existe uma interpretação interessada na mercantilização da religião, de colocar uma questão de sofrimento, uma questão, sempre uma interpretação do o mal está aqui, se você não fizer isso, o mal te pega. É o avanço Sim. do bicho papão quando você é criança, né? Só vai mudando as nomenclaturas e as histórias para poder alcançar a ideia do bom e do ruim, do certo e do errado. E Deus é tão perfeito que essas histórias aí, elas caem por terra se você abrir o olho, der um passinho para trás e analisar a situação, dizer, não é assim, não precisa ser assim. Essa liberdade aí que você falou, Sim, que eu acho a liberdade de culto, de vivência impressionante. Você pode muito bem ser evangélico, mas dá uma voltinha na igreja, vai numa festa de santo, né? Vai receber um banho de pipoca, né? Vai na beira do mar, sal da Iemanjá, não tem problema nenhum. Aí agora não pode falar mal e ir lá pular as 7 ondinhas. Exatamente. Se você se diz liberal e aberto, né, que você é amigo de todo mundo, né, por que não? Pois é. Não tem problema nenhum nisso. Um bate a cabeça para lá, o outro bate a cabeça para o orixá. Exatamente, dança. E tá tudo certo, tá tudo em ordem. Sim, pois é, essas são minhas inspirações, mas eu sou apaixonado também pelo cangaço, sabe? Sim. Mesmo que tenha uma história meio tenebrosa, eu acho a estética incrível. Eu acho de um poder impressionante, né? Eu sou apaixonada pela história de Lampião, ainda mais saber que ele mesmo costurava os próprios adornos, as bolsas, né? Assim, eu fico bem impressionada. E eu falei pra ti aqui, antes de começar o programa, que nós recebemos o pessoal do Airsoft, que vai estar fazendo agora em setembro, né? Mas primeira semana de setembro, a gente vai fazer a cobertura. Nós vamos fazer a cobertura. Se você estiver por aqui, eu te mando uma mensagem para você ir lá com a gente. É a Operação Caatinga 3. É a história de Lampião com Maria Bonita. São vestidos? Sim. Nossa, que demais. É muito legal. É a história de Maria Bonita e Lampião. Na verdade, se eu não me engano, pela história que Kleber contou, Lampião morreu na anterior, Curisco assume e quer tomar o Estado. É um negócio muito bacana, sabe? É muito bem estruturado, formulado. Vou te mandar uma mensagem e falar, vamos lá para você ver a galera lá. E é muito legal. E vai ser aqui em Brumado. Tem um lugar assim para eu ficar longe, né? Para não levar... Não, essa parte do tiro eu também não vou, não. Não. Aí o pessoal disse, você vai de camisa vermelha. Eu falei, cara, isso deve ser armação. Mas que não, vou ir com camisa vermelha. Pra você é o que fica neutro ali na história. Neutro, tá. É estranho, né? Porque chama muita atenção. Eu fico com medo de alguém confundir. Mas eu acho que, na verdade, o visual deles é que deve ser neutro, né? Tem um pessoal que é um médico, né? E o médico não pode atirar no médico. Eu falei, me fala aí como é que o médico fica vestido. Eu quero saber como é que a equipe de reportagem vai entrar lá sem tomar tiro, porque não tem essa previsão no regulamento ainda. Todo mundo vai de vermelho. Vou de vermelho, vai ser de vermelho. Eu perguntei aqui, Nordeste-se.
Sim, Agora eu acertei. foi. Porra, eu tinha lido errado. Ainda bem que foi fora do ar. Casa Nordeste, sei lá em São Paulo? Sim, sim. Casa que tem a área de culinária, moda, o que mais? Na verdade é uma plataforma, Sim. né, que tem vários criativos nordestinos, né? De todos os E aí estados. você tem seu material Eu faço também. parte lá do grupo. Bacana. E esses eventos que acontecem lá em São Paulo, em outros lugares, como é que funciona esse convite de ação por relações que você já criou ao longo da sua Sim, vida tem uma profissional? curadoria. E aí surge um convite e você vai lá apresentar o seu trabalho. Por onde é que você já passou com esse trabalho seu? Além de Salvador e São Paulo, que eu já sei. Através do Nordeste, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Independentemente de que seja vinculado sim. a eles. Não, eu não fui, mas eu tenho clientes em bons lugares, né? Fale que a gente sabe que você é famoso, pode falar. Você tá jogando, você tá fugindo dessa parte, mas eu Então, sei. vamos lá, eu tenho nos Estados Unidos, tem Itália, tem França, tem Singapura, África do Sul, que mais? Aí eu lhe digo, imagine eu usando uma roupa num evento. Tem México também. Aqui em Salvador, tal, onde é que seja aqui. Já dava aquele impacto. Eu falava, caramba, que coisa massa, diferente. Imagine a galera usando na Itália, meu amigo. Nos estados, deve tirar uma onda. Nossa, eu tenho uma cliente de Orlando que ela fala, Adriana, ela tem mais roupa minha do que eu mesma. Porque né, ela fala, nossa, eu preciso disso. Porque ela já sabe o que ela causa. Todo mundo para ela para falar, ai, hoje você tá assim, nossa, no trabalho. Ser quem é aquela que veste assim. Né? É bacana, mas é legal. Isso faz parte de uma satisfação também, né? Do resultado do trabalho. Sim, é muito bom. De saber que eu acho que tem muita coisa energética também, não é só a imagem, sabe? Dependendo do desenho que foi feito, né? Eu acho que captura um pouco mais. A pessoa nem sabe por quê, mas acho que tem muito a ver com a energia. Eu, quando eu fiz uma tatuagem, por exemplo, eu fiz com essa intenção. Não é um leão à toa. É um leão porque tem significado, porque tem representatividade para o que eu penso, para o que eu vivo, para o time que eu torço, para o meu signo, para as maneiras das coisas, sabe? Então a roupa também é isso. Sim. A roupa ela traz esse reflexo. Arquétipo, né? Vamos dizer assim. Sim. Ela apresenta essa visão. Material de trabalho seu. Clientela, mundo. Material de trabalho, eu fazendo aquela pesquisa, falei... É o jornal o Globo ou estou eu enganado aqui? Esse ano, foi janeiro, eu acho, fevereiro. Mas olha, que coisa boa. Né? Brumado. Eu falo sempre que eu sou Brumado. Sim, e as matérias mencionam. O que me espanta, e aí fica para mídia daqui principalmente, é que aqui a gente ouve menos. Você sempre coloca, né? Mas assim, eu não tenho muita pretensão, não, né? Assim, Mas eu acho que as pessoas podiam ter orgulho. Pode ter, mas, poxa, eu imagino assim, sabe? Quando eu ouço, por exemplo, olha, não, a gente tem uma brumadense aqui que ela bomba, faz isso. Cadê? Quem é? Eu faço questão de falar assim, não, traz ela aqui pra gente conversar, pra gente contar a história, pra ouvir, pra falar. Talvez não seja nesse o público-alvo da venda, do produto, mas, poxa... Eu acho que é um movimento natural de você valorizar. As pessoas reclamam muito quando não são valorizadas, mas o próprio meio também às vezes não dá o devido valor. Eu não sei se eu tenho uma resposta para você, assim, por que isso não acontece, não. Talvez por eu ser mais aparentemente introspecta, talvez, né? Não sei por quê. Porque que... Tô pensando numa resposta aqui. Mas eu acho, assim, pode não estar... Não ter a galera da mídia que pode não saber, né, sobre mim. Mas eu acho que quem eu toco o coração, né, como eu fui nas escolas, que para mim foi a melhor coisa que eu fiz aqui em Brumado. O podcast tá massa também, mas eu acho que você vê uma geração novíssima, né, de 14, 13 anos, e eles se identificarem com você, e depois um deles levanta e fala assim, olha, você é uma inspiração para mim. Para mim isso conta muito mais. Você foi contar a sua história e falar sobre a questão profissional do trabalho que você desenvolve. Era uma matéria que chama Projeto de Vida. Achei essa matéria incrível.
E lhe convidaram para o Nopá e na época não conseguiu um encaixe. Não, no PA foi, mas ainda não me deixou no ar, assim. Mas eu fiz seminas e fiz... Mas se te convidarem para o CEP. Nopá agora nesse segundo semestre, você aceita? Pode, Tem um se professor eu lá que tiver é aqui- conhecido meu. Se eu estiver aqui, a gente vai. No dia que tiver. Oh, pode ser, mas dia dia que que tiver, eu tô às ordens, pode ir. Pronto, pra gente fazer esse bate-papo. E realmente é bacana, né? Falar para Sim. essa garotada. Aí eu encontrei eu fui pro São João de Ituaçu, eu encontrei uma das alunas lá, ela falou assim pra mim, a gente tá com saudade de você, quando é que você vem de novo? Eu ganhei meu dia, gente, ganhei meu dia. Eu acho que o que importa pra mim são essas pessoas que eu toquei o coração. Se eu não toquei ainda, os outros acho que não, Não, mas né? Você entende o que eu tô dizendo entendi, também, claro, né? entendi. É porque assim, gera-se uma expectativa, principalmente a gente que trabalha e faz assim, jornalismo, essas informações de rádio, a gente percebe que tem um mimimi retado de reclamação, de não valorizam isso, não olham aquilo, não olham aquilo. A gente tem muita gente talentosa, tem muita gente acontecendo, dando resultado, fazendo, e que essas mesmas pessoas que às vezes reclamam também não valorizam, sabe? Não impulsionam. Eu já vi algumas pessoas daqui que não falam que são daqui, Amor, que tem alguma projeção e tá todo mundo bajulando. Talvez essa coisa de processo de sedução e, né, até não sei, deve ter alguma explicação química, né, para esse processo. eu também já vi isso né? aí. É esquisito Isso também, né? a pessoa gosta de receber não, né? Ela gosta de se sentir ignorado, né? Porque eu acho que é inacessível, né? Deixar a pessoa ignorar ou tratar mal, parece que é uma forma de aproximar, não sei, de admirar. Não tenho esse tesão, não, mas tem gente que cria tem gente que cria uma imagem, essa né? vibe aí, é fato. É fato. Isso acontece. Eu vi também que você tem uma atuação assim, de posicionamento, né, com relação às questões sociais, você não foge dos debates nesse sentido, numa linha feminista, tô certo? Sim. De se apoiar em argumentos que entende válido, que entende justo. Até que ponto, ou como é que isso de fato é bom, é proveitoso, é positivo para a sociedade, essa lembrança desse debate de posicionamento? Voltando ao que você falou antes da valorização, acho que boa parte dessa valorização é por fato de ser mulher. Talvez se eu fosse homem, a mídia local me visse diferente, né? Então, muitas vezes a mulher, ela é bem sucedida, ela é bem relacionada, né? É inteligente, ela é bonita de ver de longe. Mas se eu chego e falo com você o que eu penso, eu incomodo. Né? Então, eu acho que essa parte vamos dizer assim, é política, né? Porque política não é só estar lá em Brasília, mas a política é você saber lidar com diversas situações. Eu acho que a mulher, ela ocupa o lugar que ela quiser, né? E ela precisa ser vista com respeito, né? Ela não pode estar nua, mas você tem que respeitar, né? Ela não está te oferecendo nada, né? Então, não é uma exigência, é só uma questão de igualdade. O que você pode, eu posso também, né? E não ter papa na língua para poder falar. Eu acho que esse processo vem de uma ajudar a outra, né? Da gente se juntar, porque eu acho que nossa turma feminina ainda tem muito receio de não competir, né? Então a gente sempre precisa olhar com olhos bons, olhos calmos, de se apoiar um ao outro. Pô, olha que bacana, você conseguiu isso, me ajuda a conseguir também, vamos lá. Que é o que eu quero fazer cada vez mais com as pessoas principalmente que trabalham comigo, sabe? Acho que quem é independente, quem é mais inteligente, quem é mais proativo em algumas ações, acaba tendo esse comportamento, né? Principalmente quem é mais inteligente. E não interpretem inteligência, o oposto não é burrice, inteligência não tem nada a ver. É no sentido de compreender, você falou uma coisa, eu até risquei aqui, ajuda mútua. Porque eu percebo que existe todo esse discurso, é válido, é necessário, mas na maioria das vezes, essa competição, ela vem de mulher para mulher. É uma puxando a outra, é uma impedindo o crescimento da outra, quando deveria ser o avesso. Quando deveria ser as próprias mulheres se ajudando
a esse crescimento para ocupar de fato Sim. esse espaço que evidentemente já... Sim. Aqui eu acho que não cabe nem essa discussão no sentido de não, a mulher será que tem espaço? Tem, está ocupado. O que está acontecendo é que a mulher ocupou e muitos ainda não entenderam que isso é natural e querem questionar esse espaço. Exatamente. Não tem o que questionar, né? Não sei se você concorda comigo, mas o que tenho como sentimento é o seguinte: tem muitas mulheres que aprendem o discurso, mas não se preparam para enfrentar as adversidades. A mulher hoje que ela estuda, que ela é independente economicamente, que ela tem ali sua forma de fazer, de agir, você colocou assim, está preparada para não ter papas na língua, para dizer o que tem que ser dito, para falar. Isso faz parte de um contexto. Não se sentir constrangida quando de alguma forma a pessoa tentou te invalidar, né? Dizer, mas Isso, por quê? Né? exato. Você pergunta, devolve, né? Por que você está dizendo isso? E tem muitos que dizem assim, não, mas a pessoa quer se colocar numa condição de possuidora de direitos, que independentemente do gênero já é, mas não sabe às vezes argumentar, não se prepara para poder combater essas questões. Acho que a palavra melhor é essa. É combater as adversidades que surgem pelo fato de ser questionada como mulher, de ocupar um lugar, de estar nesse cargo, de estar naquela condição. A mulher, quando ela chega num cargo, não é mimimi, isso não é repetição de conversa. A mulher, às vezes, ela alcança um cargo profissional alto. O primeiro comentário externo que você escuta é que ela está dando para o chefe. Não se analisa o currículo, não se analisa a capacidade, não se analisa a competência dela. Isso é um fato. Isso é um fato que ainda é triste. E aí, para a mulher chegar nesse lugar e se sustentar, ela tem que ser foda. Ela tem que ser retada. Mas eu acho que tem muito de cara de pau também, porque às vezes mesmo você sendo competente e a educação que a gente recebeu é que a gente tem que ser, né, contida, etc. Tem muito... Como é que o pessoal fala? É recatada? Recatado, e do né, lar. do lar. Né? Então, né, o marido que está em casa com a esposa, ele não está ajudando a esposa, ele faz parte daquela casa dele também. Então, né, serviços para todo mundo, né, trabalhos para todo mundo, dividido, né, cuidar de um filho, né? Então, tem muita história. Mas, assim, eu entendo também por eu ter ido para São Paulo e ser vista como nordestina, negra, né? Porque aqui eu sou branca, mas lá eu sou negra, né? Assim como nos Estados Unidos eu sou latina, enfim. Eles colocam nessa posição já para te diminuir, né? Então, eu acho que eu entrei nesse discurso por eu não me conformar, mas de ouvir de um chefão que eu tive numa marca grande, dizer assim, quem que você pensa que você é? Seu diploma é da Bahia. Né? Então já começa aí, eu falo, opa, quer dizer que meu diploma vale menos porque eu sou da Bahia, né? Aí eu acabava que eu falei, caramba, então eu devia ter feito a faculdade X, que a mensalidade é R$4.000 para poder estar aqui, né? E branca e loira e ter nascido rica. Eu não posso estar aqui fazendo moda, né? Então isso tudo, essa construção para tentar desconstruir, né? Eu venho de uma longa, né, de ouvir, ficar quieta, não saber o que falar, né? Então, eu acho que a gente tem que se apoiar nisso, assim. A gente tem muita história, né? Assim, os nossos ancestrais já sofreram muito, né? O que a gente não quer repetir isso. Então, vamos ter compaixão, vamos trabalhar, né, mentalmente, né, fazer exercícios mentais para que a gente tenha melhores relações, né? Uma mulher não é inimiga da outra, né? Eu, particularmente, acho que o que falta nessa ajuda mútua é procurar os lugares e as pessoas certas para auxiliar nessa construção. Porque tem alguns também que se tornaram vendedores de emoções, de informações, e que pegam ali a necessidade ou a carência em um determinado ponto e comercializaram esse assunto. Eu não consigo visualizar. Um coach de ilusões? Eu tô remoendo 200 palavras antes de falar aqui, porque eu não quero ser injusto, sabe? E nem é meu costume não, mas é um tema que eu tô tendo muito cuidado de mencionar a palavra para ser o mais próximo do que eu entendo correto. Porque às vezes a gente fala assim, sabe, fica parecendo que você está negligenciando, e não é o caso. Você diz a profissão? Não, eu me refiro não só a essas pessoas que eu interpreto que são aproveitadoras de emoções fragilizadas de outros. Uma mulher que está recém-separada,
uma pessoa que está sozinha, dependente economicamente, a mãe solo, é uma mulher negra que sofreu um determinado preconceito, aí vem essas pessoas vendendo uma solução rápida, essa solução, né? Isso. E eu acho que isso é mais prejudicial ainda. Não, foram 7 anos de terapia. Eu fiz coach também, né? Mas eu fiz coach numa época que não era visto desse jeito, né? Eu fiz porque e de fato eu tem bons profissionais. De ajuda, né? Para mim mudar de profissão, né? Então foi muito bom para mim. Assim como a terapia que eu faço até hoje, né? Não tenho problema nenhum de assumir. Né? São 7 anos, né? Que minha cabeça funciona melhor porque eu não levo problema para ninguém. Eu resolvo com um profissional. Aqui a gente tem uma terapeuta sexual e uma psicóloga apresentando a programação. Brumado bem provido de profissionais. Inclusive, a ideia do projeto do podcast com elas, que as meninas apresentam, Givanete e Ana Luísa, é justamente trazer também esse espaço e essa vertente com esse olhar feminino. Certamente as mulheres que assistem, que em dado momento do conteúdo se identificam com aquilo ali, vão tendo informações de 2 profissionais, geralmente com outra profissional, para ouvir falar sobre um determinado assunto com um conteúdo, com uma história, com uma ideia centralizada, não mercantilizando uma informação para do tipo, eu vou te ajudar aqui. Vou até arredondar a história. Não tenho nada contra a terapia. Quando eu falei mercantilizado, não é, pelo contrário, eu acho que é válido pra caramba. Né? É um profissional. Eu falo aqueles. Você tem que saber escolher. Eu falo aqueles vendedores fuleiros mesmo de internet, sabe? Tipo o que o pessoal faz aqui, mudando o paralelo, tipo o que o pessoal faz hoje de grupos de investimento. Você tem aí, não sei quem rico, que vende a ideia de que não vale a pena você comprar uma casa, que você tem que morar de aluguel e fazer um investimento, porque aquele investimento ali gera X. Para investir aonde? Na empresa dele. Quem está ganhando dinheiro é você que está investindo? Não é. Então, vendem umas ilusões, sabe, na internet hoje, e a pessoa fica meio perdida. Não, eu estou fazendo investimento, eu estou fazendo... Cara, é um negócio muito complexo, que não dá para arredondar em 1 minuto de explicação. Sim, né? Sim, Jorge, mas eu acho que, assim, eu costumo falar que é o processo de cada um também, sabe? Porque não adianta vir uma pessoa que sabe dizer para essa pessoa o que ela quer ouvir daquela outra pessoa, né? Que está vendendo ilusão. Exatamente. Então, eu posso estar te dizendo uma coisa aqui, você vai dizer, nossa, que a Adriana está viajando. São realidades distintas. Eu quero ouvir aquela pessoa ali, porque ela está dizendo o meu sonho, ela está dizendo... Né? Ela não está dizendo a verdade. Ela quer, eu quero me iludir um pouco, me deixa, sabe? É por aí. Então, eu entendo o processo. Às vezes eu deixo, assim, eu vejo que a pessoa está entrando numa barca furada. Se for muito minha amiga, vou fazer várias perguntas. Se ela não me escutar, eu vou deixar. Aí depois ela vai ver com os próprios olhos o que é, né? É verdade. Não faz sentido? Boa reflexão. Iludido e feliz. Desisto. Não falarei mais sobre esse assunto aqui. Você que é iludido. Você que é iludido e feliz, continue. Então, ele tá ali na pegada dele. Iludido e feliz. No processo. Eu prefiro pegar a ferida ali, ó, e até descobrir ela, e pra ela fazer ela curar do que... Não, peraí, vou fingir que ela não existe. Não, eu vou futucando até resolver o problema. Mas uma hora vai curar. Então, mas é assim que tem que ser feito. Você não pode botar não tô vendo, não, mentira. Eu tenho que fingir até ela funcionar. Não é assim, gente. É fato. Não falamos aqui sobre... Eu mudando de assunto. Mas você pode voltar a hora que você quiser, não tem falta não. Adoro filosofar. Pode puxar assuntos que a gente não tenha conversado ainda, que porventura eu não tenha perguntado, tenha me esquecido. Nós falamos em off. Vamos estruturar aqui uma visita para mostrar ao pessoal o ateliê. Vamos sim. A gente pode fazer essa movimento. Eu gostei muito da sua sugestão. Vamos visitar o ateliê em Brumado. É em Brumado. Né? E aí a gente programa para fazer um tour, né? Vamos. Mas assim, vamos logo começar a condição. Aqui, ó, é advogado, viu? Então, a data. Não, em primeiro lugar. Considerações e necessidades. Qual é a quantidade de cuscuz geralmente que você consome, Jefferson? Porque eu vou colocar a minha aqui. Eu vou condicionar aqui o meu contrato, a minha ida. Vou fazer igual a banda quando vai para o lugar e fala assim, 10 toalhas brancas, 10... Eu quero cuscuz à vontade. Cuscuz à vontade, café
Sim. De preferência Nutricil, nosso apoiador, nosso patrocinador. Sim. E só, não sou exigente, não. Tá ótimo, então. Se aproximar meio-dia e tiver uma cerveja, eu tomo. Agora, né? pode ser. Mas é sério, vai ser caso a gente consiga viabilizar, acredito que sim, na oportunidade. Vamos, sim. Um momento de mostrar pra galera um pouquinho do fazendo espaço. uma roupa, né? Sim. Entre uma garrafada de cuscuz, uma tesoura E ali. o povo lá, aquele pessoal lá, mora de São Paulo, doido pelo cuscuz, assistindo assim. Eu queria um cuscuz Paraíso dessa que ela baiana vive, agora. Que lugar lindo. É. É assim. E é um paraíso que para muitos o pessoal ou vê na televisão ou quando sai de férias, né? Eu acho que é por isso que esse chefe na época lá falou assim, diploma da Bahia. É raiva dele não ter essa fartura. Pode ser, não ter esse prazer. Eu já vi uma entrevista de Nizam Guanais, né? Que ele falou assim, alguém chegou assim pra ele, você é baiano, né? Eu não ia falar, não ia me gabar, não, mas já que você tá falando, sabe, assim, eu sempre tive muito orgulho, eu nunca tentei esconder, nem mudar meu sotaque, né, porque são 10 anos, né, foram 10 anos vivendo em São Paulo, então... Mas você disse que eu não tenho sotaque. Não, mas seu sotaque é mais soteropolitano, né? Você achou mesmo? Não é tão brumadense assim, não. Mas no final é baiano. Baiano. Tá tudo em casa. É baiano, né? Porque são muitas camadas baianas, Sim. né? A gente tem sotaque pra... Pô, a gente tem um estado... Tem muito sotaque. Bastante. Tem uma galera... Onde é, meu Deus? Não vou falar não, vou ficar chateado, mas tem uns sotaques que são bem diferentes. A gente acha... Eu acho até que tem hora que não parece assim... Aí vai falar, não parece baiano, né? Não tem nada a ver, cada uma é uma região, mas tem sotaque bem característico mesmo, tem lugar que é bem puxado. Mas entra muito da influência também dos lugares que aproximam, né? Das fronteiras, às vezes. Brumado já o povo acha, mas eu achei que você era mineira, né? Que acho que tem puxa mais pra... Não, porque puxa mais pra galera de lá. Pra Minas, né? O sotaque da gente é meio misturado. Né? Salvador, né? O do norte já é mais... A região metropolitana e Salvador é a mesma coisa, né? Aquela área ali, Camaçari, Diazábal, tudo é a mesma levada. E é isso que deixa a gente mais bonito, né? Também. Eu acho que sotaque é uma coisa maravilhosa. Quando eu ouço alguma coisa diferente, vai conversando. E aí, maestro? Fez um vídeo nosso aí? Quer que eu não perguntei ainda pra você? Não sei, o que você já... eu risquei um bocado de coisa. Eu já voltei na pauta. Porque eu não sou de fazer pauta, não. Eu só fui riscando. Não, mas você escreveu bastante coisa aí. Pesquisei bastante. É porque eu escrevi pra ler. Mas aí, o que você tem mais de curiosidade? Não, o que eu queria saber era... Eu coloquei aqui, mas eu acho que você foi meio que explicando sobre a questão do figurino dos artistas. Eu queria ouvir curiosidade. Conta uma curiosidade aí pra gente. Dentro da ética profissional. Curiosidade... Ai, meu Deus. É porque as pessoas gostam disso, você sabe, saber, né, da fofoca. Assim, poxa, aquele artista assim, foi tão legal, foi gentil comigo, essa roupa ficou legal, foi uma roupa para tal evento. Nossa, mas... curiosidade. Deixa eu pensar. Vou começar a mandar a pauta antes para você. Não, mas eu acho que você devia ter anotado os nomes do povo, né? Tem muita história. Então, eu acho que... Tá achando que é você que comprou na Riachuelo semana passada? Escolhe um. Tem gente mesmo. Eu fui pesquisar. Não, eu confesso que eu ia anotar o nome dos artistas, mas com cada pesquisa que eu fazia apareciam muitos. Eu falei, não vou anotar o nome de todo mundo aqui, não. É muito nome, muita gente. Tem muita gente invocada aí nesse trabalho. Você tem pretensão de fazer... Que assim, geralmente você faz quando tem o evento, né? Mas você já promoveu o desfile ou alguma coisa desse tipo? Ainda não, quem sabe o nosso. Tem pretensão? Aí, né? Tenho. Mas eu quero... Eu estou bolando uns planos aí. Aí não pode falar. E a pergunta que eu achei interessante, ela falou... foi ótima, mas eu não posso falar ainda. Eu quero fazer uma coisa que é digital, né? Virtual, filmada aqui, né? Sim. Não como vai ser um fashion filme, né? Sim. Filmado aqui em Brumado. Mas híbrido, vai ter público, plateia aí filmado ou só filmado? Eu acho que um desfile ele tem que ter público, né? Mas eu digo uma filmagem, assim, bonita, né? Sim. E o desfile, quem sabe, muito em breve. Pois é, tá aí, ó. Não, em Brumado ele tem um grupo de pessoas que aprecia, né? Sim. Eu acredito que seria interessante. Você participou aqui, foi do
Mulher empreendedora. No Sebrae. Do Sebrae, não foi? Eu vi uma palestra que você participou. Você palestrou também? Falei no ano passado, nesse ano não, ano passado. Foi. Dani Milhazes, Foi. com aquela Suzy Pires. Sim. Inclusive que ela teve aqui, quando ela teve aqui, eu estava sentada na frente, né? Eu ia ser chamada, aliás, não, eu dei a palestra com Dani, depois a gente sentou. Aí ela veio caminhando no meio do povo, aí veio, olhou assim, parou assim, olhou para mim. A gente já se conhecia porque a gente tem amigo em comum, né? A gente já tinha se falado já. Aí ela virou assim para mim, faz aí uma roupa para mim, no microfone, né? E aí esse ano deu certo da gente fazer. Ela foi, eu quero ir para não sei onde, usando um Oxum, maravilhosa. Aí ela vestiu. Engraçado, né? Por Oxum ser essa deusa do amor, as mulheres, faço muita. Sim. Oxum e Iemanjá são campeãs de pedido. Oxum é o ouro, a o riqueza. ouro. O vestido da preta foi uma Oxum, né? Revisitada, assim, ao modo dela. E foi interessante, porque quando ela me escreveu, né? Eu falei, nossa, eu não imaginava para quê, né? Adriana, você é a mestre de cerimônia do baile da Vogue. Então eu queria um vestido assim assado, né? Então aí ela passou para stylist e ela me instruiu. E aí eu me dei o estalo, né? Eu falei, eu vou no Rio, eu vou levar esse vestido para ela, né? O voo era 9 da manhã. Cheguei lá, ela podia me atender à tarde. Aí eu fui atender uma outra cliente. Uma cliente falou, não, você tem que almoçar comigo. E eu de olho, meu Deus do céu, eu tenho que voltar hoje ainda. Nunca tinha feito ponte aérea, né? Lá vou eu. Aí, chegando lá na casa dela, fui assim, para ter uma mãe, né? Assim, é uma criatura fora da curva completamente. E aí, quando ela vestiu, a gente fez um ajuste, precisou fazer algumas coisas, fiquei até tarde da noite. Aí, antes de eu estava tão preocupada em deixar o vestido pronto, estava eu e um outro costureiro. Mas você terminou o vestido dela num dia todo? Praticamente no corpo, no final porque precisou fazer uns ajustes e tal. E aí, ela viu ela me perguntou, que hora você vai embora? Eu falei 9. Aí quando foi assim, umas 6 da tarde, ela virou para mim. Eu tinha esquecido, que eu estava tão preocupada em deixar pronto. Ela falou, Adriana, já vai ser, senão você vai perder seu voo, daqui para lá é longe. Meu motorista está te esperando lá embaixo para te levar. Eu não sabia nem como é que eu ia sair dali, porque ela mora no alto, assim, no Juá, que não é difícil entrar carro, né? Aí me mandou mensagem, olha, né, eu quero ser a madrinha da comunidade do pessoal de Brumado e tal. Assim, foi preta incrível. Então, assim, eu tenho várias experiências, assim, de pessoas que viram minhas amigas porque entendem da história da roupa, né? Então, eu fico muito feliz que eu consigo atingir os corações, assim. Tenho todo tipo de cliente. Sim. Sabe? Homem, mulher, muito mais anônimo do que famoso. Sabe? Que compra todo ano, né? Eu fico feliz de conseguir, né, me manter com o meu trabalho e de continuar contando histórias. E é legal que esse contato pessoal vai gerando esse conhecimento, né? Essa forma que a pessoa vai entendendo a questão de como é feito. Não é só o fazer físico, né? O costurar, o fazer. Sim. É a essência do negócio. E essa experiência com Preta Gil, assim, nunca ouvi de ninguém na mídia nada contra a pessoa dela. Pelo contrário, pelo que tudo indica, é realmente essa pessoa bacana aí, pessoa de ótima. bom trato. Falou Preta Gil, eu me lembrei, você nunca fez uma roupa para o Márcio Vitor, do Psirico? Ainda não, sabia? Márcio, Preciso. você é do axé, uma roupa característica, né? Vai fazer uma... E Márcio usa muito essas roupas, Sim. né? Com essa característica e com essa personalidade. Tá aí, ó, fica a dica. Eu tenho várias pessoas que eu tenho vontade de vestir. Nunca vesti. Maria Bethânia, por exemplo. Queria vestir. Já pensou? Uma Yansan-zona, assim. Aí, coisa linda. Tem várias. Maria, Bethânia Yansan? Bethânia é filha de Yansan. Aí ficava bacana. Assim como eu também sou. Eu sou de Yansan com Yoshun. Né? Eu perguntei do Márcio aqui, que é uma figura do axé, que você falou, Maria Bethânia, tudo, mas tem muitas pessoas, eu estou tentando lembrar aqui, aquelas que já usam as roupas mais nesse estilo, né? Porque tem pessoas que colocam mesmo
meio que na rotina do uso a roupa. Sim. Alguns, como a Preta colocou aí no evento específico, mas tem muitos que usam para o dia a dia, que usam. Sim, eu fiz uma capa para uma peça da Fernanda Young, que foi a Maria Ribeiro que vestiu. E quando a Mica Lins, que era a diretora, ela virou para mim, Adriana, a gente já se conhecia também de outros carnavais. Ela, eu não consegui pensar em outra pessoa, a não ser você. Aí eu falei, caramba, porque a própria Fernanda bordava também, Sim. né? E ela era devota de Nossa Senhora Aparecida. E é uma santa que, assim, né, não dispensa comentários e assim, tem uma conexão muito bonita. Quando ela pediu, eu falei, assim, podia assim, com manto laranja e tal, assim, nossa, estreia tal dia, assim, assado, né? E aí eu fui fazendo, né? E era uma capa mesmo, como sabe que cabe capa de super-herói? Sim. E aí eu fui montando, eu mesmo me emocionava, encostava, chorava, sabe? Quando eu vi ela no final da peça, que ela chega, que ela põe e amarra no pescoço, e foi rodando, né? Assim, eu falo assim, gente, eu vim pro mundo para isso mesmo. Legal, um Né? momento bacana. Né? É muito gratificante. Né? Eu já vesti antigamente, lá, sei lá, 2015, logo pouco tempo depois que eu comecei, eu vesti a Letícia Colin também, né? Então, assim, ela já era famosa, não era tanto como está agora. Então, a gente tem uma proximidade bacana também. É uma pessoa que eu considero madrinha. Sim. Da marca, né? E aí no primeiro momento já mandei peça para ela, mas ela achou, ok. Mas depois quando ela viu de novo, não, peraí, deixa eu vestir. Tem bastante coisa. Teve o evento do Faustão, foi, na época era o Fausto ainda, né? O Dança dos Famosos. Globo, era o Dança dos Famosos. Foi o último, eu não sei se fala episódio. Foi a última apresentação dele. Que foi Carmo Della Vecchia, Thiago Bravanel e o Robson Caetano. Foi, agora a gente lembrou. A gente lembrou aqui. Então. 3 feras aí, responsabilidade Sim. grande. E vestiram para a apresentação durante a Dança dos Famosos. Que seria o forró, né? Então cada um tinha um tema, né? Um tinha um Bumba Meu Boi, o outro era meio cangaço. E o Thiago era uma coisa mais uns cactos e tal. Aí eu tenho uma relação bacana com os figurinistas da Globo, sabe? Assim, eu acho legal a troca, né? Que eles já sabem. Eu lembro que eu fui lá visitar o Projac uma vez. Aí quando eu cheguei no guarda-roupa, o guarda-roupa não é um guarda-roupa. É tipo um paredão, assim, gigantesco que não acaba, mas você não consegue ver o que tem lá do outro lado. Um guarda-roupa não é um quarto, é uma casa de roupa. Aí foi chegando um figurinista daqui, da novela tal. Eu conheço você, olha você aqui. Eu falei, gente, eu não sei nem quem são. E eles já sabem quem sou. Que legal, né? Nossa. Cheguei cumprimentando todo mundo. Falei, tô em casa, me dá uma voltinha nesses carrinhos aí. Essa daqui é minha. Essa daqui é minha. Bem assim. Então você rodou no carrinho da Globo? Já rodei no carrinho. É a pessoa mais famosa que eu entrevistei aqui nesse programa. Eu tinha vontade já de não podia não, mas eu fui. Era novela, que era já novela. Se não tivesse deixado... nas cidades cenográficas, sabe? Deu um rolê conhecendo... Gente, era muito legal aquilo. Parecia que a gente tava brincando de boneca. Vontade de conhecer a cidade cenográfica da Globo. Sim, tava bem numa gravação, a gente foi de fininho, era uma novela de época, eu não me lembro direito qual era. E tinha umas linguiças cenográficas penduradas, umas carnes secas, assim, a gente foi, eu peguei para poder dar umas batidinhas para saber como é que era feito. E tinha uma outra que tinha uma pracinha assim no meio, aí o carrinho deu uma voltinha, eu achei o máximo, eu tava me sentindo nesse dia, e depois você volta para a realidade, né? Pô, mas é legal, uma experiência massa, uma experiência bacana. Acho que foi 2017, por aí. E é algo que, assim, no normal, é algo distante, né, do dia a dia, porque tem todo um protocolo ali, você estava lá porque você é um artista. Não, eu estava de visitante. A gente é mortal, então a gente não pode... Você tem que passar por um negócio lá, as catracas, não sei das quantas, você tem que se identificar, eles demoram para te liberar, né? Mas aí o legal é que você vai passando, ali é o programa de fulana, ali é de fulana, e vai passando as pessoas como se nada tivesse acontecido. E tem um refeitório, que aí sentou eu, minha amiga, né, que estava me ciceroneando.
Aí do lado tava a Fátima Bernardes, não sei quem mais. Aí teve um momento que eu fui cumprimentei um comediante que eu achei que eu conhecia. Eu falei, acho que eu conheço. Aí depois ele olhou assim pra mim, sabe? Aquele Rodrigo Santana, eu acho o nome dele. Sim. Aí eu falei, ele que tava na fila. Participando dos Trapalhões, que ele tava fazendo que tinha uma versão mais que eles faziam, que ele fazia aquele... Ai, meu Deus. Fazia a escolinha do professor Raimundo. Esqueci o nome. Eu acho que era isso mesmo. Enfim. Então, eles estavam na fila do bandejão pra comer, né? Porque eles têm vários restaurantes lá. Aí eu olhei e falei, meu Deus, que Adriana louca. Senta e age naturalmente. Porque imagina aí, você tá num lugar que é deles. Você quer conversar com todo mundo? Ah, mas você pegou a fila do bandejão? Peguei, porque eu queria comer salada. Fafá, por gentileza... Né? A farinha. Farinha. Que eu sou baiana, de Brumado. Mas eu acho que nessa época eu era um pouco mais iludida. Hoje eu já ajo naturalmente. Por dentro tá rolando aquela emoção, mas por fora tá... Mas você sabe que depois que você passa por algumas situações, você começa a tratar com normalidade, não porque... Mas porque você vê que aquilo ali não serve, a emoção não serve pra muita coisa naquele momento. Você tem que agir como profissional, porque se eu ficar tietando todo mundo, ninguém vai me contratar. É fato. Né? Tem pessoas que talvez... Pode me dar aqui. Tem pessoas que talvez batesse aquela onda de falar, caramba, eu tinha muita vontade de conhecer e tal. Mas no normal, eu sou mais ou menos essa pessoa desligada aí, sabia? No normal mesmo, assim. De tipo, o artista tal, fulano de tal. Se a pessoa tá lá de boa, por que eu vou incomodar? Mas pra mim, em qualquer lugar, obviamente, né, você tava num lugar privilegiado. Sim, mas a pessoa tá ali, tá tranquilo. Tem pessoa que é mais complicado. Sentei ali, tá a Ivete ali comendo. A Ivetona, eu vou tietar. Né? Como é que eu não vou falar com as pessoas, né? Eu vou tietar. A Ivete artista são vocês, não sou eu. Estou aqui incomodando, fazendo a minha parte de tiete. Por aí. Quem é aquele que se passasse ali naquele dia, você fala, não, esse daqui eu não quero nem saber do protocolo da Globo. Se passasse esse artista aqui, este ou esta, eu ia quebrar o protocolo e ia lá e ia pedir para dar um abraço. Tem Quem alguém? É? Ai, meu Deus. Ou você é dos bastidores e fala assim, não, eu quero aquela pessoa que ninguém conhece, mas que eu admiro pelo trabalho. Que ninguém conhece? Ai, gente, eu não vou muito longe, não. Um que eu conheço e, assim, nunca vesti, nunca tive esse privilégio, que eu acho que a maioria das pessoas não vão saber quem é. É Lomar, né? Que é aqui nosso conterrâneo de Vitória da Conquista. É um cantador que vive na roça e tem músicas belíssimas. Ninguém sabe, mas eu tieto. Toda vez que tem show, eu vou pra fila. Você queria vestir ele? Adoraria vestir ele. Adoraria vestir mão branca, gente. Sim. Eu não sou uma pessoa que... Eu acho que o meu sonho, assim, eu claro, adoraria vestir Beyoncé. Seria lindo. Mas o ano passado eu fiquei na cola de mão branca não me deu a mínima, entendeu? Então, assim... E a segunda pessoa, mão branca, que você não deu a mínima. A primeira fui eu. Você? Então, eu acho ele o máximo, sabe? Mão branca, tô querendo te levar lá no podcast. É um cara... Isso é o que, nossa? É um cara que pra mim é referência aqui na região, né? Um dos poucos. Aí eu reclamei com um amigo. Não superei ainda, não vou comentar isso. Não superou, não né? Superei. Tô falei, vendo. Vou ficar arretado com uma branca. Pegou o telefone, ligou pra ele. Aí atendeu. Ele falou, rapaz, meu cunhado, que é o dono da Rádio Alternativa, o Manelão, muito amigo dele. Aí ligou pra ele e falou, rapaz, meu cunhado lhe chamou. Não, pode marcar aí que a gente vai no telefone depois. Aí, comigo lá não me deu muita ousadia não, mas no dia que o Mão Branca vier aqui... Então, mandei o recado também. No dia que ele vier, eu acho que ele ainda vou conseguir, né? A gente faz aqui o meio de campo para dizer, Nossa, meu filho, você precisa ter um figurino dessa mulher. Você tá perdendo a oportunidade disso aqui, Mão Branca. Pelo amor de Deus, ó o nívelzão. Mas você vê, assim, que não é uma coisa não é uma coisa, vamos dizer assim, uma ambição. Não, é uma satisfação pessoal minha, não, e faz sabe? sentido, sertanejo, nordestino, um cara que veste uma roupa da Caatinga. Ele é uma personalização do catingueiro, né? Sim, então não tem eu acho que como ele é referência, e como você mesmo falou, é difícil ter alguém na nossa região que seja referência de alguma coisa, porque todo mundo ignora, só quer, né? E ele não. Você vai no show dele,
quando ele canta uma parte da música, você escuta o refrão de todo mundo. Você conversou no ano passado com ele. Não, eu mandei uma mensagem pra alguém que tinha Por acesso isso a que o ele. meu trauma é maior que o meu foi presencial. Aí ele falou assim, não, eu tô meio cansado da turnê de São João, depois a gente conversa. Depois de conversa não chegou nunca mais. No ano passado, ele tocou aqui, ele toca sempre, mas no ano passado, lotado. Chega esse ano, lotado. Toca ano que vem, lotado. O povo gosta. Então, O povo abraça não é ele uma dele, coisa né? de modinha, né? Ele é uma referência. Fazer um realmente. corte desse pedaço do vídeo. Ela falando que quer vestir mão branca. Vamos fazer uma música sensacionalista de fundo. Vamos botar nas mídias que a gente publica e pedir pra todo mundo marcar ele. Né? Um branco. Eu quero ver se você não vai agora lhe Por dar uma favor. resposta. Responde aí. Ó, e ainda vou Tá lhe... jogando com ele? E Silvia Mello? Ah, tem Então, três aí numa tem- desse na banda. Então, eu falei com o Silvinho também. Silvia curtiu Então, seu assim, material lá. Grande artista então, eu falei também. assim, ó, meu filho ainda vai ser atendido lá no ateliê dela, né? Que é aqui pertinho. Vamos, Branca, aí eu vou te falar. Com a moral da boa. Mas é uma lembrança boa a nível de representatividade de figura, né, que traz essa característica do catingueiro, do nordestino. Sim. É verdade. O Branca é um cara... Eu me realizei vestindo todo mundo de catingueiro, que na verdade foi uma banda de 10 integrantes, que eu fiz um figurino especial de São João. Não lembro se era 2018. E eu olhava, assim, não era nem questão financeira, não, porque aquilo ali, né, não tinha dinheiro que pagasse ver todo mundo em cima do palco colorido, assim, ó. Parecia uma coisa que, né, que você tinha... Tava uma viagem astral, assim, tava muito bonito. Então, eu acho que isso é O podcast Um São desejo João já pessoal. passou, né, mas... Senão eu ia encomendar minha vestimenta. Vou encomendar do 2024. Não seja por isso, depois a gente Vou conversa. encomendar... Vou encomendar a minha de 2024. Ah, Eu não sei, mostrei a sua e da sua esposa, né? Porque aí fica o casal. o kit. É, tem que ser o kit. Mas esse ano tem o aniversário do podcast, que a gente faz todo ano, em novembro. Todos que passam na programação durante o ano já são convidados, né? Então, na verdade, é um evento para os que participam Que massa. e que são os apoiadores e que participam. Não é um evento aberto. Então, quem vai participar do aniversário desse ano? Todo mundo que participou de novembro do ano Uba, passado festa. até... E maestro vai tocar o teclado. Eu botei pra tocar esse ano no São João. Esse ano o bichinho fez 4 Arrasou. funções. Ela Tá tocando, rico, hein, maestro? tocando aqui, ouvindo aqui, aumentando o microfone de um aqui, ajeitando. Mas quem tem maestro tem que usar, né? Tem que aproveitar aí a boa mão de obra. Posso ir? Exatamente. Pode. Então bora. Muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço. tenho perguntas assim que a gente fala, pra que você não tá perguntando isso? Não, mas eu vou guardar para um outro momento que a gente vai se reunir lá no seu ateliê. Vamos, né? A gente vai Imagina o que você vai perguntar. Eu já estudei agora, eu tenho que estudar mais ainda. Chegar lá. O que é isso? Não tem essa pergunta, né? A gente já tem aquela pergunta. Talvez você vai acompanhando o dia a dia, aí vai gerando dúvida e tal. Né? A gente vai ficando esperto. Mas de verdade mesmo, muito obrigado. Uma satisfação conversar com você, lhe conhecer, bater um papo. Prazer é todo meu, obrigada. Entender um pouquinho mais sobre esse universo, né? Sobre esse trabalho específico seu. Falei aqui e não estou falando no nível de propaganda nem qualificação para vídeo, não. É como você deixa transparecer. Você é um artista que faz um trabalho realmente legal, destacado. E por isso as pessoas reconhecem, por isso as pessoas têm esse carinho por você. Quem não tem é porque não conhece ainda. É, né? Que bom. Fico feliz de ouvir. Obrigada. O prazer é todo meu, né? De estar representando aqui a catingueira brumadense. Eu estou precisando reformar meu estúdio. É, né? Porque você disse que não estava com cara de Brumado. Ai, meu Deus. Né? Deve estar faltando uma tela, Adriana Meira, aqui, bem grande, ó. Você falou assim, não tá com cara de Brumado esses vou ter que reformar o Parece estúdio. que nem parece que eu tô embrumado. Foi assim. Obrigado, Faltou uma tela Adriana. minha, né? Não, a gente pode providenciar. Maestro, agora eu vou vestir daqui uns dias. Patrocinadores. Rapaz, vocês estão achando. E já teremos também a Adriana Meira no 97 News como matéria desse bate-papo aqui de Olha que hoje. bacana. A gente divulga aí bastante para todo mundo acompanhar. E Tá bom? arroba Adriana Meira Ateliê, viu, gente? Por favor, Instagram, quando começa o vídeo já aparece É, né? o arroba lá e a galera Tô só vai seguir. reforçando pra acabar. Grande estilo. Vamos ali que tem mais artesão, pizzaria ali pra gente. Tá, vamos lá.
Beijo pra você. Tchau, Até gente. Obrigada. a próxima, se Deus Obrigada, permitir. maestro. Valeu.